Fala, pessoal! Você que quer saber se tem que recriar a Secretaria de Segurança Pública do Estado, você que quer saber o que qualifica um crime de terrorismo, fica aí, ó. Curte, compartilha, comenta, vem com a gente. Estamos recebendo aqui hoje o nosso amigo aqui, o delegado Antônio Ricardo, delegado da Polícia Civil, uma pessoa com muito prestígio, carinho, trabalho pelo nosso estado do Rio de Janeiro, que vai contar um pouquinho da sua história, da sua experiência e vamos bater um papo aqui, um bate-bola aqui sobre segurança pública com muita riqueza de detalhes. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, meu amigo, obrigado pelo convite. E espero que nós tenhamos uma tarde agradável aqui e o pessoal que irá nos assistir futuramente aí tire suas dúvidas, que seja bem enriquecedor para o seu público. Com certeza, doutor. E aí, conta um pouquinho, doutor, a sua trajetória, sua história um pouco na Polícia Civil. Conta pra gente aí, pra gente conhecer, público conhecer o senhor melhor aqui. Bom, sou delegado de polícia há 23 anos. Antes de entrar para a Polícia Civil, fui advogado e nesse período na Polícia Civil, eu já dirigi 15 unidades, de maior destaque o Departamento de Homicídios, onde vários casos de repercussão ficaram sob o nosso comando, dentre os quais Marielle e Flor de Lis, que realmente foram dois desafios enormes aí na minha carreira, e sempre lutando aí em defesa de quem precisar, com muita tenacidade, e sempre focando o homicídio, que é a minha paixão como investigador, como policial civil. Com certeza, né, doutor? Inclusive o homicídio contra policiais que voltou a crescer, né? Agora, nesses últimos tempos, agora a gente tinha dado uma diminuída. Eu me lembro bem que eu cheguei a conversar com o senhor, eu na época ainda deputado federal, e o senhor me falou sobre o carinho, sobre o cuidado que a Polícia Civil estava tendo com a solução desses crimes por serem agentes de segurança pública, e que tinha excelentes resultados, né? Então, como é importante o órgão da Polícia Civil nos ajudar a diminuir essa violência, né, doutor? Para mim, não é à toa que o homicídio, né, o matar alguém, é o primeiro crime do Código Penal. Então, quando o legislador, lá atrás, em 1940, criou o Código Penal, ele realmente se importou com a vida. Além de ser um mandamento bíblico, né, não matarás, nós sabemos que os policiais estão aí num fronte de guerra, quem atua no dia a dia da segurança pública sabe, e o criminoso ele tem que ter respeito pelas instituições, especialmente pelos policiais. Ele não pode matar um policial e ter uma pena comum. O homicídio contra policiais já é um homicídio qualificado, mas na época, quando eu fui diretor de homicídios, nós tínhamos uma orientação que é buscar as lideranças das comunidades onde o crime aconteceu e responsabilizá-los junto à justiça pelos crimes contra os policiais. Então, eu tenho certeza que isso desestimulou as lideranças locais em fazerem ataques às forças policiais, porque realmente o homicídio ele deixa o marginal preso. O homicídio qualificado ele tem uma pena alta e também tem uma progressão de regime difícil. Então, ele fica preso bastante tempo, fica segregado da sociedade muito tempo, o marginal que comete esse crime contra a vida, especialmente contra os policiais. Então, a ideia é essa. Sempre que um policial for atacado, normalmente é por criminosos que são ligados a facções criminosas, os responsáveis pela facção eles têm que responder criminalmente. Doutor, o senhor tocou num ponto importante. Eu falei isso aqui num outro momento, eu vou até repetir. A morte do policial, ela tem 3 aspectos na minha visão, não sei se o senhor concorda com isso, mas 3 principais aspectos negativos, né? Ela tem um prejuízo enorme financeiro, porque aquele policial ele passa a deixar para a família uma pensão, então há prejuízo para o Estado financeiro, ter que pagar uma remuneração. É claro que a família deveria receber 10 vezes mais, porque ela é a que mais perde nesse cenário todo que eu estou explicando, né? A dor da família eu não consigo explicar aqui, eu não consigo mensurar nem quantificar. O que eu estou dizendo é o seguinte, é o prejuízo para a sociedade de um modo geral, para aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas ao policial. Então você tem o prejuízo financeiro, que é enorme, com a morte do policial. O segundo prejuízo que você tem é um prejuízo social, porque a sociedade fala assim, se o bandido fez aquilo com o policial, o que ele não vai fazer comigo que não sou policial?
Então você cria uma espécie de terror social, uma descredibilidade das instituições de segurança pública em relação à defesa do cidadão, e por isso talvez esse movimento armamentista esteja tão aflorado ultimamente, porque as pessoas estão naquela ânsia de se defender. E o terceiro é o impacto psicológico dentro das corporações, que o policial olha para o lado e fala, cara, amanhã sou eu. E isso desestimula totalmente a reação e a ação desse material humano que a gente tem, exercendo essas funções de segurança pública. Eu cito isso no livro que eu estou terminando. Eu acho que eu termino ele esse ano ainda, né? Estou fazendo um livro de segurança pública que está ruim de terminar, mas a gente vai terminar, se Deus quiser. Mas assim, então você tem 3 enormes prejuízos para o Estado. Então, assim, vamos falar, por exemplo, do prejuízo do policial militar em relação à sua área de atuação. No passado, você tinha uma viatura num raio de 5 quilômetros e o bandido não ousava cometer crime ali. O que você tinha com isso? O efetivo que você tem era suficiente, ou pelo menos razoável, para que você pudesse patrulhar um raio maior. Hoje você tem pontos ali na Avenida Brasil, por exemplo, ali em Coelho Neto, se eu não me engano, que você tem que botar uma viatura de um lado, outra viatura do outro, outra viatura do outro lado, a cada 100 metros uma viatura, porque senão os caras fazem arrastão ali. Se tirar a viatura, os caras fazem arrastão. O que é isso? É a certeza da impunidade. Então, o que eu acho que deveria fazer, minha opinião? Uma força-tarefa, um choque de ordem. Matou um policial, seja ele civil, federal, militar, qualquer um, matou um policial, cerca aquela local criminoso, que hoje quem mata policial, seja milícia, seja tráfico, seja qualquer um, está escondido em algum lugar, está com domínio de território, né? Cerca aquilo ali pelo tempo que for, mas só sai dali quando pegar o vagabundo ou quando pegar os vagabundos. Por quê? Você começa a devolver a autoridade ao policial. Antigamente morava um policial do seu lado, todo mundo, ele era referência para aquela comunidade ali. Todo mundo ia até ele, ó, fulano, está acontecendo isso. Hoje não, hoje as pessoas têm que se preocupar e às vezes até proteger e esconder o policial. Tem casos que o cara tem que omitir que ele é policial, tem casos que o cara esconde a farda para não ser vítima de um crime bárbaro. Então, doutor, por que eu estou falando isso com o senhor? Porque eu sei que o senhor foi muito atuante nesse cenário e esse é um tema que nós somos policiais, então nós precisamos, junto às autoridades, junto quem está no mandato aí, dar solução a isso. Uma decepção que eu tive na Câmara dos Deputados, e aí eu falo assim, foi o pouco caso que a casa tem com a vida do policial. O meu projeto lá que torna terrorismo, ataque motivado a policiais, inclusive aquela ideia do senhor, eu vou perguntar até agora, para a gente poder tentar ver se a gente consegue fazer alguma coisa, não foi colocado em pauta porque era um tema polêmico. Eles só queriam aprovar temas que não fossem polêmicos, que não davam para se discutir, e não colocaram em pauta o meu projeto que torna terrorismo, ataque motivado a policiais. E aí o senhor hoje colocou, né? Aí explica para a gente qual é a ideia do senhor da lei de terrorismo, para a gente tentar... A lei que está em vigor, ela tem algumas restrições para adequar as condutas, como, por exemplo, esse ataque que teve da milícia da Zona Oeste, dos ônibus, né? A população ficou aterrorizada, né? Todo mundo não conseguia chegar em casa, um prejuízo de 35 milhões para as empresas de ônibus, e não foi enquadrado, essas ações não são enquadradas pelo tipo penal, pelo verbo que existe na lei de terrorismo, como terrorismo. E qual a importância de ter essa alteração? Que se eles tivessem a camisa do Brasil, deveriam ter sido enquadrados? Seriam enquadrados? Acho que se tivesse a camisa do Brasil, seriam, hein? Desculpe, doutor, não podia deixar de falar isso. Mas o que acontece? O terrorismo ele tem algumas restrições na execução da pena. Então, às vezes, um indivíduo, um criminoso, é preso nessa ação, tacando fogo num ônibus, por exemplo. Um ônibus que custou milhões de reais lá para a empresa. Aí chega mais à frente, ele é preso, ele é autuado, ele é julgado, ele é condenado, aí ganha um benefício legal no cumprimento da pena. Então isso tem que ser revisto. O indivíduo que comete esse tipo de ação, que porta fuzil é uma arma de guerra, né? Anos atrás teve um ataque naquela casa Bataclan e uma grande emissora ela deu a seguinte notícia: terroristas atacam o Bataclan. E no Rio de Janeiro eles são suspeitos. Então existe uma glamorização também
por parte de alguns meios de comunicação que colocam o criminoso, o terrorista, o narcoterrorista, como vítima da sociedade. Evidentemente que muito se fala, temos que investir em educação, temos que investir na saúde, no saneamento. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Independente da corrente partidária ou ideológica. Isso é óbvio. Sim. Agora, essas pessoas que pegam uma arma de guerra e não fazem disparos para o alto de forma completamente irresponsável, aquele tiro que tem um alcance de até 2 quilômetros, pode matar uma senhora, um idoso, uma criança, longe de onde ele fez aquele disparo. Isso é uma irresponsabilidade enorme. E o legislador tem que estar atento a isso. Porque o que se espera da legislação, dos legisladores? Que os anseios da sociedade sejam alcançados. Exatamente. Então, evidentemente que a legislação está sempre mudando. Agora, com esses fatos que acontecem no Rio de Janeiro, como, por exemplo, esse ataque da milícia na Zona Oeste, será que os legisladores eles não estão atentos a isso? Que isso tem que ser revisto e de forma urgente. Infelizmente, esses criminosos eles só têm um jeito, é sendo segregados da sociedade. Sim. Não tem outra solução. A prisão ela é ruim, mas esse tipo de criminoso, esse tipo de pessoa, ele não consegue conviver na sociedade. Quer dizer, por uma ação policial que conseguiu neutralizar um criminoso que faz parte da hierarquia do crime local, taca-se fogo em vários ônibus e causa um prejuízo imenso à sociedade, todo mundo fica aterrorizado. Não, e causou um terror gigantesco, né? Foi o maior ataque à sociedade da história. 37 ônibus e um trem. E teve um trem também. Um trem incendiados. Agora, não é pauta, isso eu digo, não foi pauta no meu mandato e não é pauta prioritária na Câmara dos Deputados e desse governo. O governo anterior, a gente já tinha uma pauta com segurança pública. Não é pauta essas alterações na legislação. Por exemplo, o meu 40 anos a pena de roubo. E era 40 anos a pena de homicídio. Então o cara, quando ia roubar, ele matava o cara. Porque se ele fosse descoberto, a pena era a mesma. Então o cara, se ficasse vivo, denunciava o cara que roubou ele. Claro. E ele ia ficar 4 anos preso. E ele ia ficar 40 anos preso. Então o que eles fizeram? Pegaram e diminuíram para 8 anos a pena do roubo. E aí o que você teve? Você teve um aumento do crime de roubo, mas uma diminuição no número de homicídios. Quando estava igualado, você teve um aumento, uma diminuição no número de roubos e um aumento no número de homicídios, porque o cara roubava e matava. A segurança pública, na minha opinião, ela só vai ser resolvida, sobretudo no Rio de Janeiro, que para mim, no Rio de Janeiro, já perdeu a mão há muito tempo. Os crimes organizados da maneira que está, o domínio de território em pontos estratégicos, se você perceber, os pontos estratégicos do Rio de Janeiro estão todos dominados. Você tem as principais vias de acesso ao Rio de Janeiro dominadas pelo tráfico. Você tem evasão de empresas que não conseguem mais chegar com cargas no Rio de Janeiro. Não entra mais com carga no Rio de Janeiro. Estão indo ali para o Espírito Santo, estão indo para São Paulo, estão mudando literalmente de estado. Claro que tem alguns outros fatores, incentivo fiscal, existem algumas outras questões também. Mas a maioria das reclamações, eu conheço muita gente de muitos estados, é questão da violência. Chegou carga no Rio, o temor deles, não sei se é tão grave quanto eles imaginam que é, mas nenhum deles que trabalham com a empresa de transporte deixam de mencionar o perigo que é você entrar pela Via Dutra, você entrar pela BR-101, você entrar pelas nossas vias de acesso aqui ao nosso estado. Então, para mim, já perdeu há muito tempo, se não tiver um choque de ordem com todos os atores envolvidos, todos. Eu digo Poder Judiciário, Poder Legislativo, Poder Executivo, todos eles param e falam, peraí, cara, vamos parar, para tudo, deixa para aumentar o imposto depois, deixa para piorar a vida do cidadão depois, vamos tentar fazer alguma coisinha agora para ajudar. Porque principalmente agora a legislação toda que está se movendo é para prejudicar o cidadão e o empreendedor. Nós temos uma reforma tributária aí horrível, nojenta, um troço horroroso, um troço que é inexplicável, que vai acabar com o país, na minha opinião, essa reforma tributária, mas é a prioridade, é a agenda, é a pauta governamental, não é a violência. Enquanto você tem aqui a violência retirando emprego, retirando arrecadação, quer dizer, não quer fechar a torneira.
Eles querem aumentar o cano que traz a água, quando eles poderiam só fechar a torneira. Se fecha a torneira, dava para resolver, né? Eu acho o seguinte, querer uma segurança pública de qualidade sem investir no profissional é utopia. O policial, ele é uma pessoa que fez um concurso e passou. Igual a nós. Nós somos policiais. Não adianta querer que aquela pessoa faça uma coisa extraordinária, porque ele não é um super-herói. Se não tiver ferramenta, né? Exatamente. E agora nós vimos recentemente a Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil, que foi debatida muito no Congresso, amplamente entrou debatida em vigor e foram vários vetos. Vetos importantíssimos para os policiais, como, por exemplo, 80% vetado, né? integralidade do salário, direito a ter uma remuneração extra se ele for transferido, e outras vantagens que você tem que dar para o policial para estimular ele a ser policial. Porque, hoje em dia, algumas pessoas buscam ser policial para ser servidor público. E o que a gente precisa é de policiais. Policiais que tenham o tino, que tenham o faro e ajam realmente pela sociedade. Então, quando você desestimula o agente, né, nós tivemos praticamente 80% ali dos incisos dos direitos do policial civil vetados. E como a gente vai cobrar do servidor uma situação que ele é desassistido? Como? Por exemplo, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não tem plano de saúde. Nós temos uma policlínica que atende de uma forma não é tão grandiosa, porém, nós deveríamos ter pelo menos um plano de saúde, porque nossas vidas estão em risco aí diariamente. E um plano de saúde hoje em dia é caríssimo. Então, como é que você pode manter a sua família tendo que pagar um plano de saúde caríssimo para você mesmo se precisar? Então, realmente, segurança pública de qualidade começa com um profissional sendo valorizado. Isso aí, para mim, não tem outra alternativa. Além disso, as ferramentas que nós temos que ter para trabalhar. Eu já cheguei em unidade para trabalhar e eu me deparei com a seguinte cena. Sabe que o policial é sempre muito criativo, né? Aí ele não tinha onde sentar. Aí ele pegou a frente de uma gaveta, pegou uma lata de lixo, virou ao contrário, sentou, estava atendendo a parte que estava em pé. Meu Deus do céu. E eu, quando assumi essa unidade, me deparei com essa cena. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir aos empresários, pedir ao comércio local que nos doem material para a gente poder ter um mínimo de dignidade. E o policial quer isso. Ele quer ter dignidade, quer ter seus direitos preservados. Como é que a gente vai trabalhar assim? Por exemplo, outro exemplo, algumas delegacias ela tem uma velocidade de internet muito lenta. Aí, se reclamar, o registro demora muito. Por quê? Porque não tem um link dedicado para lá, né? Deveria ter um link dedicado, né? Exatamente. Absurdo, né, cara? E assim, são coisas que vão acumulando. Aí o efetivo, nós estávamos falando antes, né, no nosso bate-papo, existe uma lei em vigor, 699 de 83, que em 1983 previam 18 mil policiais. Hoje nós chega a 7. Ou seja, a população cresceu muito. Muito, né? A criminalidade aumentou. A criminalidade aumentou e se diversificou. Porque antigamente era roubar banco, o sequestro, o tráfico. Agora tem crimes de tudo que é jeito. Principalmente os crimes virtuais, que já até superaram os crimes presenciais, infelizmente. E isso demanda uma especialização no agente que trabalha com a investigação. Ferramenta, né? Ferramentas. Aí quando você vai trabalhar, muitas vezes você vai fazer lá, usar o terminal e a internet está lenta. Ou então acontece algum problema que impede ali aquela confecção daquela ocorrência, porque, né, na minha opinião, né, o registro inicial da ocorrência é
é o start da investigação. Na verdade, não é nem a minha opinião, mas é o fato. Por exemplo, eu fui delegado da Barra, não sei se você lembra do caso Starrelli, um caso que repercutiu muito, um casal de estrangeiros que foram assassinados no Porto dos Cabritos, na Barra da Tijuca. Foi um caso que repercutiu muito, até chamaram o FBI. E como se solucionou isso? Pelo tirocínio de um policial do plantão que a polícia militar conduziu o autor para fazer uma averiguação. Aí o policial do plantão falou, pô, você parece aquele... Porque na época tinha um retrato falado, ele se tocou, falou, pô, esse cara parece o autor do crime. Não deu outra. Era o cara. Era o cara, depois na época o governador falou, deu entrevista para todo mundo e começou assim, quase que por acidente, né? Esbarramos ali naquela ocorrência. Material humano ali, né? Fez toda a diferença, né? E uma coisa assim que foge um pouco aqui desse tema, mas é a questão do tira, né? Que se fala o tira nos filmes. E o tira, né? Que no caso esse policial foi o tira que retirou esse criminoso da rua, né? Se fala por que se usa essa expressão tira, né? Algumas pessoas falam que é porque antigamente os policiais eram promovidos e colocavam tiras nas fardas, ou é uma redução do retira, né? Que é o que retira da rua. Né? Isso é uma curiosidade. É uma curiosidade, eu vou pesquisar sobre isso. Interessante, né? Mas você tocou num ponto assim, muito importante. Eu fiz um projeto de lei também lá em Brasília, que eu copiei dos Estados Unidos, que é todo mundo que pudesse doar para a segurança pública deduzir do imposto de renda, pessoa jurídica e pessoa física. Lá funciona muito bem isso, né? Lá o cidadão e as empresas doam para as polícias. Se isso acontecesse aqui no Brasil, como eu queria, aí quer dizer, se faz reformas, mas não se mexe naquele benefício. Esse problema, por exemplo, da delegacia poderia ser solucionado, inclusive, com as empresas locais, porque elas deduziriam do imposto de renda. E mais que isso, você tem um amparo legal para se fazer isso, né? Porque hoje a burocracia da doação legal ela é muito grande. Se você tem a organização da lei, eu sempre fui a favor de organizar a lei, né? Só que a gente tem um processo hoje muito complexo do cara que vai para lá representar a sociedade e o que essa sociedade quer dele. Porque a impressão que passa é que ela não está preocupada com isso. A gente está discutindo aqui praticamente o nosso direito de ir e vir, o nosso direito a ter vida. Nós estamos falando aqui basicamente disso. De viver, de não chegar um doente mental, aí, um desgraçado desse aí, dar-lhe um tiro em você e ficar por isso mesmo. E o teu direito de ir e vir, de você que quiser agora ir para Cabo Frio, você ir para Cabo Frio e passar na BR-101 ali sem preocupação que os caras vão fechar a porra da coisa e fazer uma falsa blitz, né? Mas parece que a sociedade está alheia a isso. Você que não está alheio a isso, comenta aí, compartilha aí, curte aí, mostra pra gente isso pelo menos, porque a impressão que a gente tem é isso, que a sociedade não está antenada, não está preocupada com isso, né? Não há um clamor social em se solucionar isso. Pelo menos é a percepção que a gente tem. E se tivesse a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, talvez estivesse com maior predisposição a enfrentar esses temas, porque também a gente não consegue enxergar uma agenda legislativa. A gente vê muito esforço de alguns parlamentares, e eu admiro muitos parlamentares da segurança pública que hoje estão no mandato, são pessoas importantes e que contribuem demais. Por exemplo, Faú, Sargento Faú, que é meu irmão, meu amigo, é um guerreiro. Faú, pega esses projetos aí, Faú, relata esses projetos aí, Faú. Inclusive, você vai vir aqui, né, também falar com a gente, né? Tô te esperando, hein, irmão? Você já se comprometeu comigo, hein? Tamo junto aí, abraço, irmão. Então, assim, você tem lá o Sanderson, que é da Federal, você tem excelentes nomes lá de segurança pública em Brasília, mas os caras são minoria no Congresso. Na Comissão de Segurança Pública, eu, por exemplo, aprovei quase todos os projetos meus na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Constituição e Justiça. Esse, inclusive, até uma parte engraçada de lá, que esse do terrorismo foi muito engraçado, que a gente achou que ia ter muita resistência, né? E aí chegamos um dia que tinha uma pauta no plenário, que era uma pauta que o pessoal da esquerda toda saiu para ir lá discutir essa questão lá no plenário. E aí, o próximo projeto da pauta era o meu, que era esse de terrorismo, né? E aí o presidente falou,
aqueles que aprovam permaneçam como se encontrem. E a gente não ouviu ninguém falar nada contra. A gente, tem alguma coisa errada aqui, né? A esquerda sempre joga contra nossos projetos, né? Aí, quando fomos ver, era isso. Não tinha nenhum integrante da esquerda na Comissão de Segurança Pública nesse dia. Por isso passou com tanta tranquilidade. Achei até engraçado. Eu sempre brinco muito, assim, porque o parlamento, eu respeito muito o parlamento. Então, o cara é deputado. Ele é de esquerda ou não é, ele é deputado. Então, ele tem que ter direito à voz, tem que falar. Eu não preciso concordar. Eu fui coordenador da bancada lá, então me dou com a maioria das pessoas. É o que eu falo, eu defendo ideias, doutor. A gente tem que defender ideias. Quando a gente passar a deixar de olhar quem está dizendo e olhar o que está dizendo, talvez a gente consiga ter uma qualidade legislativa melhor. Porque hoje a pessoa olha quem está dizendo, quem está falando aquilo. É fulano? Se ela ama o cara, ela concorda. Se ela odeia, ela discorda. Verdade. E a natureza da pauta cai por terra. Né? Então é ideias. Eu não concordo com passar a mão na cabeça de vagabundo. Vagabundo é vagabundo. Escolheu ser vagabundo. Fazer o quê? Teve problemas? Teve. Todo mundo tem. Eu também venho de uma vida difícil. Também tive uma vida difícil. Lutei para entrar na Polícia Militar. Lutei a minha vida inteira. Me formei, fiz pós-graduação. Tudo com muita dureza, pô. Então o cara chegar e falar, você é bandido porque o Estado não me deu isso, o Estado não me deu aquilo. A escolha dele. Se a gente tem que pegar lá e fazer uma política pública para que a criança não esteja sujeita a essas organizações criminosas, para que não facilite a entrada dela para o crime, concordo. Agora, uma vez que foi escolhido o crime, não há o que se fazer. Ninguém tira dessa pessoa a principal escolha da vida dela, que foi enveredar para o lado do crime. Que a gente pode tentar melhorar isso? Concordo. Agora, como é que melhora uma escola numa área dominada pelo tráfico de drogas? Como é que você melhora essa escola? Quando a criança sai dali, vê o traficante cheio de cordão de ouro, numa suposta vidazinha boazinha, porque não é, a gente sabe que é mentira, sabe que não é vida boa, aquilo ali é ilusão, né? Agora, como é que faz na cabeça daquela criança? É só olhar as escolas públicas como é que estão. A cabeça das crianças. Elas já estão pré-condicionadas a desistir de tentar ter uma vida melhor para enveredar para o crime. Quando você vai lá, claro que eu estou falando de um modo generalizado, não é bem assim. Cada ser humano em particular é um ser humano. 99,9% das pessoas que moram em comunidade são pessoas boas. Mas não há de se negar que o que as crianças cantam? Exaltação a crime e a tráfico. Ou putaria no funk. Você vai nesses locais, em todos os locais, na verdade, isso aí, tá, putaria é todos os locais. Mas você vai nesses locais, você vê o discurso da criança. Ou é um rapzinho desse aí de exaltação ao crime, ou é alguma coisa relacionada à sexualização. Terrível. Como é que se muda isso, né? Essa é a pergunta que se faz. E mais que isso, querem mudar isso? Ou será que ter uma sociedade assim é vantajoso para alguém? Né? Como eu disse, né, eu tenho 23 anos nessa luta, e eu observei aí um secretário de segurança que nós tivemos, que ele dava várias entrevistas dizendo que o Estado deveria investir em saúde, educação, em saneamento, como se ele não fosse secretário de Estado. Então, como eu tinha falado anteriormente, isso é o óbvio que se espera dos governantes. E o grande desafio dos chefes dos poderes executivos, e não só o executivo, mas eu acho que o legislativo também tem que ficar atento, e o judiciário também participar desse contexto, é retirar o jovem da criminalidade, competir com o crime organizado no sentido de que não deixar que aquela criança que está vendo essa cena na sua comunidade, que é o criminoso cheio de cordão de ouro, com tênis de marca, andando no carro roubado, ouvindo músicas de exaltação do crime. Esse é o desafio do Estado. Fazer com que essa pessoa realmente ela tenha consciência de que aquilo ali não é um jeito de se viver que seja bom para ela mesma. Porque já sabemos o destino dessas pessoas. Ou é a prisão, ou é o cárcere, ou é a morte. Ou é a morte. Então, eu acho até que ex-detentos deveriam participar disso, levando para esses jovens o que eles viveram, a experiência de vida deles.
porque ele vai ficar preso um tempão. Eu conheci um detento que saiu do crime, ele me disse o seguinte, ele dormiu o dia inteiro para passar o tempo. Então, olha só, que coisa terrível. Será que aquele jovem, ele sabe que pode acontecer isso com ele? Por mais que ele tenha quase que certeza da impunidade, quase que certeza. Porque muitas vezes acontece de ser preso ou se resistir à prisão, ser neutralizado. Será que se ele ouvir a palavra de um cara que já vivenciou aquilo, que já esteve lá, encarcerado por muitos anos, será que ele vai se estimular a seguir a carreira do crime? Ou pelo menos vai ter aquela ideia, fala, poxa, eu não vou fazer isso porque o cara que mandou pra caramba aí agora saiu e está dizendo para eu não entrar. E até muitos descendentes de criminosos de alto escalão, né, os chefões não querem que os filhos sigam o mundo do crime, né? Apesar que alguns também já seguem para o mundo do crime, até mesmo para manter aquele poderio na localidade. Então, para mim, o grande desafio realmente é esse, do Estado fazer com que o jovem realmente seja atraído pelas coisas boas. Né? A educação... Uma expectativa de vida, né? Exatamente, porque né, você falou da sua história, né? Eu sou oriundo da classe média também, eu fui office boy quando eu era jovem e sempre lutei muito. E graças à educação, eu mudei minha vida. A minha também foi muito pela educação. Isso eu não sou de Marte. Eu me dediquei, eu estudei e consegui. E certamente outros conseguirão. Então, o desafio realmente é esse. Fazer com que essas pessoas realmente saiam do crime porque estão vendo que aquilo ali não vai dar futuro para elas. Elas certamente pagarão muito caro por se manterem no mundo do crime. Eu penso que a gente pode, né, realizar, mas eu acho que se não houver um choque de ordem, se não houver uma força-tarefa, se não houver juízes, todo mundo da sociedade precisa dizer chega, não queremos mais o crime. O Brasil, ele se tornou um país onde o crime está banalizado. Por exemplo, trânsito, vamos falar de coisa boba aqui, né? Boba entre aspas, né? Boba em detrimento do que a gente falou anteriormente, né? Trânsito. Cara, a falta de educação no trânsito do Brasil e sobretudo do Rio de Janeiro, em especial do Rio de Janeiro, é uma coisa absurda, né, cara? A gente sai daqui e vai para casa, se a gente não tomar umas 30 fechadas até lá, a gente não tá no Rio de Janeiro. E é normal. E se você reclamar, o cara ainda te xinga, às vezes puxa a arma e o caramba. Então você vê. A teoria da janela quebrada, eu acho que ela se aplica um pouco a isso também. Porque vira e mexe, tá um dando um tiro no outro. Num trânsito. Eu tô falando que coisa de trânsito. Vira e mexe, tá um descendo e saindo em vias de fato com o outro. Então, a lógica que nós estamos construindo é até eu faço aqui até uma ponderação no sentido de cadê as guardas municipais, sobretudo as guardas municipais, para coibir esses abusos no trânsito? Porque você vê certos radares em determinados lugares que não tem a menor lógica. Você vê certos agentes multando em determinados lugares que não tem a menor lógica. Aí você vê, desculpa, um filho da ponte que caiu, que vai pegar um retorno, aí o cara faz 5 fileiras aqui para pegar aquele retorno ali. Aí você engarrafa, esse trânsito está fluindo para cá, porque o idiota não quer parar aqui na faixa dele, ele quer parar lá no meio. Aí engarrafou aqui, o outro retorno lá também, o cara não consegue vir para cá, porque essa via aqui engarrafou, essa via engarrafa a via do lado de lá, e o trânsito todo para por causa do idiota daqui, que não quer ficar na fila esperando todo mundo. E aí você vai e espera aqui na fila como todo mundo, vem 50 idiotas e entram na tua frente e fazem um retorno na tua frente. Então, quer dizer, é uma questão de educação, uma questão de punição, na verdade, invertida. Aí o cara vai lá, aí nesse caso especificamente o vídeo que tem é da guarda, por isso que eu vou falar da guarda, nada, né, não é um ataque direto à guarda, né? O cara vai lá para a Avenida Brasil e fica multando os carros que estão passando na Avenida Brasil lá em cima da coisa. Cara,
Não tem lógica nisso. Não há uma questão do seguinte, vamos organizar o município, vamos organizar o Estado, vamos trabalhar com organização, vamos trabalhar com a teoria da janela quebrada, vamos trabalhar para que a lei não pegou. Você já ouviu isso? Claro. Cara, eu te digo uma lei que não pegou. Lei 12.813. Qual lei é que lei? fala das atribuições do delegado de polícia. Ela é uma lei que tem alguns artigos e ela fala que a transferência do delegado ela não pode ser transferida. Né? Com marca, né? Porque quando você tem independência para trabalhar e a garantia de que você não vai ganhar aquele... internamente, bico, né? aquele bico, você trabalha com muito mais tranquilidade. E essa é uma lei que não pegou. Né? Cara, é incrível. Pensa nisso, doutor. A lei não pegou. Ou seja, o Congresso votou, todo mundo votou, e a lei não pegou. Não quero. Não queremos cumprir essa lei. Essa lei não sai pra gente. A lei não pegou. Um Estado democrático de direito, a lei não pegou. Imagina. Pensa nisso que a gente está falando. Quer dizer, paradoxal, não tem nem explicação. Não tem sentido, né? E como é que conserta um Estado desse? Porque, voltando para a teoria da janela quebrada, o menor crime gera o maior crime. Por exemplo, o senhor falou aqui da desordem urbana, se eu não me engano, ou a gente estava conversando antes. Quer dizer, deveria haver um sistema punitivo para o som alto, que hoje é um grande problema, inclusive até um querido major da nossa corporação me sugeriu isso, um parceiro nosso. Deveria haver uma multa que pudesse ser aplicada, principalmente no caso de reincidência. Porque você não tem hoje o aparelho para chegar lá e medir. Muitas vezes, quando a polícia chega, já abaixou o som. Mas é impossível o cara ter 5 ocorrências de som alto. Né? No mínimo, deveria se abrir ali uma multa e um prazo para o cara se defender. Beleza. O cara dizer, não, meu vizinho é maluco, ele não gosta de mim. Eu tenho aqui provas que eu não fiz. Porque também gera todo o desdobramento também em relação a isso. Mas hoje tudo tem câmera, então é fácil. Hoje todas as ruas tem pelo menos uma câmera que pode comprovar facilmente se aquilo era verdade ou mentira. Ou se não, pegar as denúncias e falar o seguinte, elas têm que ser precedidas de um vídeo para gerar multa automática. Então, se você foi lá, fez um vídeo mostrando que realmente o som estava alto e o cara incorre numa reincidência de pelo menos 3 vezes, por exemplo. Estou dando só um exemplo. Sim. Olha o que você não economizaria de força policial que é chamada nessas ocorrências, chamadas feijoadas, que chega final de semana, elas lotam as ocorrências das polícias militares e possivelmente causa problema também na Polícia Civil. Né? Porque quando se chega ao ponto de ir até a delegacia, isso quando não, o vizinho chega lá e dá-lhe um tiro nos cornos do outro, porque já está de saco cheio daquele som alto, aquela porrinhação toda lá. Então é só um exemplo de como a teoria da janela quebrada poderia equilibrar as questões. Esses dias uma menina gravou um vídeo, eu ia até comentar lá no vídeo dela, cara, que eu achei um absurdo o que ela falou, mas ela estava enaltecendo a Suíça porque era um país muito em paz para ela viver, um país onde tudo funciona. Aí ela me vira e fala assim, por exemplo, aqui não pode ter barulho. Passou das 10 horas, não pode ter barulho, porque a multa é pesada. Ela fala, são 600 euros de multa. Eu não concordo, não. Porra! Se ela não concorda, o que ela está fazendo lá? Porque ela diz que o país está em paz, mas não concorda com o sistema punitivo do país. Porra, olha que paradoxo. Não tem explicação. Cara, eu queria que fizesse isso aqui no Brasil, porque eu respeito as leis. Agora, tu vê que a menina, e assim, tinha muitos comentários, tinha muitas curtidas no post dela, né? E ela me vira e fala, ela enaltece o fato da organização do país, mas diz que ela não concorda, que ela acha a multa absurda. Porra, caramba, ou ela não pensou no que ela tá falando, ou ela realmente não faz a menor noção Tem até minhas dúvidas, se bobear, votou no Lula, cara. Pelo que falou, se bobear, votou no Lula, tá? Vai por mim. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Mas o que acontece? Debate nosso né, nós estamos falando aqui de um crime de menor potencial ofensivo, né? Perturbação do sossego alheio. E a criminalidade está se alastrando, muito provavelmente por conta da certeza, quase que certeza da impunidade, de tornar o Brasil um lugar interessante para as facções
brasileiras atuarem em outros países. Né? Eu vi recentemente a facção paulista, ela está em Portugal. Tá. Paraguai, se eu não me engano. Tríplice Fronteira, idem. Já teve disputas sangrentas, né, da facção carioca com a facção paulista, né, a principal facção carioca com a facção paulista. Então, realmente, o Rio de Janeiro ele não pode ser visto de uma forma como se fosse uma cidade pacata do interior. Aqui nós temos portos, nós temos aeroportos, fronteiras, com várias estradas que fazem ligações importantes pelo país todo. Então, realmente, essa visão de que o Rio de Janeiro está virando o exportador do crime, né? O Rio de Janeiro hoje é um exportador do crime. E de maneiras de cometer crimes também. A principal facção do Rio de Janeiro ela já está atuando, me parece que em 25 estados do Brasil. Só 2 estados que não... O Espírito Santo vem sofrendo muito com a migração de bandidos daqui para lá também. E nós já temos facções criminosas de várias siglas pelo Brasil inteiro. E um levantamento que foi feito quando a Polícia Civil foi demandada para falar na ADPF 635, não sei se também é pertinente a gente falar sobre isso. Há uma expectativa de que no Rio de Janeiro tem cerca de 56 mil criminosos em liberdade. Meu Deus. Esse número é isso maior... Que se sabe, né? Estimativa. E esse número é maior do que muitos exércitos. Sim. No mundo. Sim. Então, a força do crime ela está cada vez mais crescendo. E isso tem que ser visto. Né? Acho que... com poder bélico de guerra, né? Como é que está o efetivo da Polícia Civil hoje, doutor? Não, nós falamos, né? O senhor falou, está com cerca de 7 mil homens. Nós estamos com 7 mil homens. Quando deveria ser 18, desses 7 né? mil, cerca de 1/3 tem possibilidade de se aposentar. E essa previsão de 18 mil policiais civis era em 1983. E hoje nós temos... não chega a 7 mil. Então, realmente é muito difícil você dar uma resposta para a sociedade com um déficit desse. E a gente acaba sendo demandado de uma forma, às vezes, né, que a sociedade coloca como deficitária, e realmente é, e precisa ser revisto isso. Né? Agora, acabou a academia de polícia de um grupo que passou no último concurso, né, delegados, que são muito bem-vindos, né? Nós estamos aguardando vocês já há bastante tempo. Antes desse concurso, o último concurso tinha ocorrido há 10 anos atrás, ou seja, o novato já era veterano. Então, não tem como fazer segurança pública de qualidade sem investir no profissional. Isso é importantíssimo. E qualquer coisa que seja diferente disso, me desculpe, é conversa fiada. Não tem jeito. Não, é isso. Concordo com o senhor. E como é que está a tecnologia, doutor, em relação aos procedimentos da Polícia Civil como um todo? O que o senhor consegue nos passar assim, de informação? O que é muito legal? O que está deficitário? Assim, dá um panorama geral pra gente. Nós temos um orgulho muito grande de ter desenvolvido o Luminol, junto com uma parceria com o FRJ, até não sei se o nosso querido professor Cláudio, que foi um dos cientistas brasileiros carioca que desenvolveu o Luminol, que Foi desenvolvido aqui no Brasil? Foi Eu não sabia disso. Né? Aqui no FRJ. E esse Luminol ele é utilizado para ser colocado em cenas de crime para que os peritos que vão participar da análise saber se naquele local teve sangue. Detectar o sangue, né? Detectar mesmo lavado. Às vezes, a olho nu, você não consegue ver nada e com o Luminol nós conseguimos chegar, né, a uma prova técnica que contradiz, muitas vezes, a versão do investigado. Além disso, também, nós já trabalhamos com inteligência artificial. Foi um auxílio que nós tivemos muito importante, aí, principalmente no caso do assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson,
porque nós recebemos informações que eram necessárias serem cruzadas para se chegar a uma linha de investigação, e graças à inteligência artificial a gente chegou a algumas conclusões que realmente conseguiram dar um norte muito importante nesse caso, que foi realmente muito marcante, né? Só repetindo, né? Essa investigação ela gerou 70 prisões, então foi um trabalho árduo da Delegacia de Homicídios, né? De toda a equipe que trabalhou nesse caso, e chegamos a pessoas extremamente perigosas, inclusive os integrantes do escritório do crime, que são pessoas que hoje alguns foram presos, outros permanecem foragidos, mas que acabaram sendo impactados com a ação policial. E, como eu disse anteriormente, o homicídio é que realmente deixa a pessoa presa. Os demais crimes, um roubo, por exemplo, um roubo qualificado, o assaltante ele fica preso 1 ano, 1 ano e 2 meses, 3 meses. Eu vou falar uma coisa para o senhor aqui. O pessoal deve até me atacar bastante aí, porque eu vou falar, mas vem na minha cabeça, né? Então a gente trabalha, né, sempre falando o que pensa, né? É claro que o homicídio, assim, nós tivemos o homicídio de um trabalhador, que era o motorista dela, e de uma pessoa que foi eleita para defender a sociedade dentro daquele público dela. É o que eu falo, o parlamentar, a pessoa que é eleita, não interessa a denominação dela política, né? Não interessa se ela é esquerda ou direita, não interessa. A democracia é para isso, para você respeitar o mandato dela. Então, eu sou a favor que se respeite o mandato do cara. O cara quer votar, o problema é dele, vai ter aquilo lá. Se o cara quer ir votar no cara que em vez de estar lutando por direito, está aumentando os tributos, quem sofre a consequência é o cara. Essa é a consequência da democracia, né? Mas também não posso deixar de pensar que é o seguinte, nós estamos pagando, enquanto sociedade, por esse crime até hoje. Você vê que uma pessoa hoje é ministra, que não tinha a menor condição de ser ministra, só é ministra por causa da Marielle. Né? Então, porque o idiota lá, o criminoso, vagabundo, achou que poderia matar alguém, e olha as consequências disso até hoje pra gente. Né? Nós temos hoje uma pessoa num cargo de ministério somente por ser irmã, ou é irmã ou mulher, não lembro agora o que ela é. Irmã, né? Irmã da vereadora falecida. Ou seja, uma espécie de recompensa seria isso? Porque ela jamais seria ministra. Tenho certeza disso, que ela jamais seria ministra se não tivesse acontecido isso com a irmã dela. Então, pode ter um tom engraçado, mas é uma consequência para o nosso país que tem que se repensar isso. É claro que, assim, meus sentimentos a toda a família, até a própria irmã dela, que eu não tenho nada contra nem a favor, né? E sou totalmente contra a morte de qualquer pessoa. Quem tem o direito de tirar a vida é Deus. Eu sou um cara temente a Deus, a vida foi dada por Deus e a vida tivesse que ser tirada por Ele. Salvo o policial ou uma pessoa em sua defesa ou na defesa de outrem. Que essa é a grande questão. Você quer que o bandido seja morto? Não. Eu só não quero que o inocente morra no lugar dele. Só não quero que o trabalhador ou uma pessoa de bem morra no lugar dele. Então, essa é outra lógica. Você vê a imprensa, se morre alguém que era bandido ou se supõe que era bandido, o que a imprensa faz? Se foi a polícia, né? Se não foi a polícia, aí eles não falam nada. Se for outro bandido, se for qualquer outra coisa, eles não falam nada. É engraçado que já começa dando a notícia que foi uma chacina. Isso é muito comum. E o que a gente viu, por exemplo, no caso do Jacarezinho? Todos os inquéritos foram arquivados. O Ministério Público pediu arquivamento. E nada se falou. Não foi chacina. Quer dizer, foi um revide à altura de um grupo criminoso que atua em frente à cidade da Polícia Civil. Dizer, atravessa a rua... Chamou os policiais de assassinos, né? Chacina, assassino, né? Aí a justiça fez o papel dela, graças a Deus, né? Fez bem o papel dele, o MP fez bem o papel deles, mas a imprensa não noticia nada. E nessa época, eu lembro bem que um apresentador aí de um jornal aí que passa o tempo inteiro na TV paga, dizendo o seguinte: morreram 27 ou 28 e só um policial. Olha isso. Eu fiz um pronunciamento contra esse absurdo. Isso é uma coisa que se questionar. Como é que pode?
E o comentário foi até irônico, no sentido de que, ou seja, os bandidos, eles estão ruins de mira. Pois só matou um policial. Foi tão, né? É sarcástico, absurdo, né? é absurdo uma afirmação dessa. Né? E a sociedade, ela tem que ficar atenta. Não a sei isso se também. fizeram, mas era caso das organizações, das associações policiais processarem ela, exigirem a demissão dela. Eu acho que falta um pouco isso também, na minha opinião. Falta a gente reagir. Eu lembro que eu saí em defesa da Polícia Civil, tem vários pronunciamentos, vou até buscar alguns deles, né, porque queriam aniquilar, queriam exonerar o delegado de lá, queriam fazer né, e aí nós prontamente saímos em defesa da Polícia Civil nessa época, né, mas não me lembro de ninguém ter processado. Eu sei que eu repudiei muito ela, na minha fala lá eu repudiei o que ela falou, mas eu não me lembro das instituições terem processado e exigido a demissão dela pela fala dela, porque tem que começar a incomodar também, né? Porque já que eles fazem dessa forma, a gente precisa reagir a isso, né, doutor? Não, sem dúvidas, é uma afirmação extremamente direcionada e tendenciosa, porque eu sou favorável da seguinte ideia: ninguém acorda de manhã e sai, eu vou matar alguém, eu vou sair matando as pessoas. Um policial... Ninguém de bem, né? Um policial da CORE, ele treina exaustivamente. Ele tem um treinamento físico que não é para qualquer um. Ele é um sobre-humano, porque ele faz coisas. Né? Ele tem um trabalho, além da parte tática, psicológica, para superar tudo aquilo. Porque só quem já andou dentro de um veículo blindado, como eu já andei... Eu também andei. Fui lá. É terrível. Terrível. Teve um episódio no Jacarezinho que o blindado entrou e depois os criminosos fincaram os trilhos de trem, depois que o blindado entrou, para o veículo não sair. Foram 6 horas de intenso tiroteio. O veículo blindado encurralado, levando tiro, e os policiais ali dentro. Não é possível que isso seja normal. E o disparo, né, como nós já falamos, é feito de fuzil. Se isso não é guerra, né? O que é, né? Como é que... Imagina aquele policial ali dentro do veículo blindado, levando tiro de todos os lados, cercado, sem poder sair, sem poder dar ré, e praticamente esperando a morte. O que se espera dessa pessoa, desse policial? Que ele não reaja? Ele tem que reagir. Inclusive está na lei. É verdade. A lei está lá em vigor. O Código Penal, artigo 24.2, está em vigor até hoje. Não é matança, não é homicídio. Inclusive há uma mudança, né, de nomenclatura, que é morte por intervenção de agente do Estado. Em tese, isso não é nada. O que era auto de resistência, né? Agora mudou a nomenclatura. Né? Morte por intervenção de agente do Estado. Legalmente, isso não é nada. Porque há uma exclusão de antijuridicidade quando se mata em legítima defesa. Quando há uma neutralização do oponente em legítima defesa. A lei diz, não é nada. Então isso tem que ser realmente colocado para a sociedade dessa forma. Da forma que, quando o policial entra ali naquela comunidade, ele está ali também garantindo o direito de ir e vir de quem mora ali. Porque quem não conhece o Rio de Janeiro, né, as entradas elas são bloqueadas com trilhos de trem, e a pessoa que mora lá dentro, o trabalhador, que é a maior parte da população local, ele não tem o direito de sair, não tem o direito de ir e vir. As meninas vão ficando mocinhas, os donos da favela, da comunidade, já pegam aquelas garotas e cometem crimes sexuais. E quem se opõe a isso é executado, é morto. Muitas vezes os corpos são cortados, e alguns são jogados na Baía de Guanabara, agora se utiliza também, colocam em tonéis e concretam os corpos para o corpo afundar. Meu Deus. Então, nós estamos lidando com esse tipo de gente. Terroristas, né? Narcoterroristas. Narcoterroristas, né? Narcoterroristas. É absurdo a gente pensar
nessa situação e ver que as forças policiais estão tentando, mas as forças negativas contrárias às polícias são muito grandes e às vezes poderosas, né? Porque às vezes você não tem como lutar com uma decisão do juiz. O juiz acaba com a vida do policial, manda prender e acabou, né? Então, como foi em alguns casos, né? Que depois se descobriu que o policial não tinha nada a ver, mas já tinha sido preso, já tinha sido expulso, já tinha sido um montão de problema. 10 anos depois, inocente o cara. A PM tá cheia de casos disso. Falar em 10 anos depois, agora teve uma operação, uns anos atrás, Hurricane. Eu tinha um policial que trabalhou comigo uma época, que ele foi preso nessa época, foi expulso, voltou agora. 10 anos depois. Ficou 10 anos aí, passou uma situação muito difícil, a família toda. Ele e outros policiais, né, que acabaram voltando e sendo reincorporados por uma injustiça que aconteceu na época. E literalmente 10 anos depois. Doutor, nosso tempo acabou. O senhor quer deixar alguma consideração final? Muito bom, obrigado. Espero vê-lo o senhor outras vezes aqui conosco. Prazer enorme recebê-lo, carinho enorme. O senhor quer deixar alguma consideração final? Poxa, consideração final é que o bate-papo tá tão gostoso. Nem percebemos a hora passar. Tem muita coisa pra gente falar. Nós vamos fazer os próximos 10 pra frente, né? Tem muita coisa pra gente falar. É sempre um prazer revê-lo. E te parabenizar também pela tua atuação quando você esteve em Brasília nos representando a sociedade fluminense, representando o povo brasileiro, representando dignamente os policiais. Obrigado, porque... o que eu disse, né? Vou repetir, tem que valorizar o profissional de segurança pública, e principalmente aquele que atua no Rio de Janeiro. Aqui, eu já conheci policiais de outros estados, né? Eles falam assim, nossa, parece que a gente, quando eles nos veem, eles falam assim, nossa, você é policial do Rio? Uma vez eu fui para Bahia, aí lá para você me identificar por alguma situação, quando eu fui, você é do Rio? Caramba, rapaz. Fica tipo assim, quase que você não é. Aqui. Nós vamos passar um pouquinho, mas essa eu preciso contar, cara. Aí, diretor, escuta essa que essa é boa, hein? No ano de 2011, cara, nós estávamos em Brasília, nós fizemos uma manifestação lá porque nós queríamos que votasse a antiga PEC 300. Naquela que pegava o salário do soldado de Brasília e equiparava para o Brasil inteiro. Isso era um aumento significativo. Por exemplo, naquela época, o soldado de Brasília ganhava 6, 7 mil. Não, na época era 3,5 que ele ganhava. Hoje que é 6, 7. Ganhava R$ 3.500 e aqui o soldado aqui ganhava 1.000. Né? Então era uma mudança muito significativa. Né? Quando chegamos lá na Câmara, os seguranças da Câmara impediram a gente de entrar. Cara, essa eu guardo na minha cabeça até hoje. Isso em 2011, tá? Impediram a gente de entrar na Câmara dos Deputados. Aí começou um empurra-purra de tal maneira que a gente forçando a entrada, eles não queriam deixar a gente entrar. Aí daqui a pouco um dos seguranças pegou e deu um tapa no meu peito assim. Pau! Aí eu, porra, né? Na hora eu fechei a cara. Aí o major, que tinha um major do Amazonas, não esqueço disso, só não lembro o nome dele. O major virou, ô rapá, tu tá maluco? Ele é PM do Rio, rapaz. O policial da Câmara dos Deputados, eu falei, pô, mas como assim? O que ele quer dizer com isso? Respeita, né, meu amigo? Aí o cara, desculpa. Eu falei, porra, sou temido. Verdade. Legal, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, seja sempre bem-vindo, doutor. Tá? Valeu. Isso aí, pessoal. Obrigado. Compartilha, curte, comenta, nos ajude aí a acabar com essa pouca vergonha que é a criminalidade no nosso Brasil. Tamo junto, pessoal.